Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pai, que o teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração, para que possamos compreender o texto que foi lido agora e andar cada dia mais nos teus caminhos e seguir a tua vontade e o teu propósito na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Paulo, ele escreve essa carta aos Efésios por volta ali do ano 62 a 63 depois de Cristo. É uma cidade muito importante, né? Éfeso. Hoje é na atual Turquia, mas naquela época fazia parte do Império Romano, mas foi estabelecida na época do Império Grego. Então, Éfeso é uma cidade de origem grega, é uma cidade helênica. Tem uma cultura helênica, uma cultura grega. E era uma cidade muito importante da região da Ásia Menor, no seu tempo. Chegou a ser a segunda cidade mais importante daquela região, né? Corinto era uma grande cidade, era a cidade mais importante. Éfeso vinha em segundo lugar, na sua importância comercial, econômica, social. E Paulo, quando escreveu essa carta aos Efésios, ali por volta de 62 a 63, provavelmente, né, os estudiosos aí afirmam que foi juntamente com Filemon e Colossenses que ele escreveu da prisão, e aí Tíquico levou e entregou a seus destinatários. Por ser uma cidade muito importante, não é de estranhar que Paulo tenha escrito essa carta para eles. Porque uma cidade muito importante, tem pessoas ali que passaram a conhecer a palavra de Deus, e por causa ali da perseguição, né, que vinha do Império Romano em Jerusalém, os crentes começaram a ir para outros polos. Inclusive, né, não está na Bíblia isso, mas é crença comum na cultura popular, né, e religiosa, que a Maria, mãe de Jesus, alguns acreditam que ela tenha ido para Éfeso, e lá até hoje existem peregrinações à casa de Maria. As pessoas acreditam que Maria tenha ido para Éfeso e tenha passado seus últimos dias lá. Tal a importância da cidade, né? Como eu disse, não está na Bíblia, mas cresce na cultura popular que Maria morou em Éfeso e terminou seus dias ali. O que não é de se duvidar, porque era uma cidade realmente muito importante. Mas, sendo essa cidade tão importante, uma igreja muito relevante, havia essa necessidade de Paulo mandar uma carta para os Efésios. E a carta dos Efésios, ela se divide, não muito bem definido, mas ela tem duas partes. A primeira parte ela é doutrinária, e a segunda parte ela dá mais exortação. E o texto que nós lemos aqui, o capítulo 2, é uma parte doutrinária. A gente sabe que naquele tempo, né, lá no primeiro século, havia muita perseguição da igreja. A igreja sofria perseguição religiosa por parte dos judeus, perseguição política por parte dos romanos e perseguição filosófica por parte dos gregos. Ou seja, ser crente nos tempos de Paulo era muito difícil.
Se você acha que ser crente é difícil hoje, é porque você não viveu nos tempos de Paulo. Porque eles eram atacados por todos os lados. Os judeus perseguiam porque eles acreditavam que Cristo era o Messias, e os judeus ainda não, até hoje, estão esperando o Messias. Então os judeus perseguiam os cristãos porque Cristo é o Messias, e os cristãos adoravam a Cristo e aceitavam Cristo como Messias, e os judeus não concordavam. Os romanos perseguiam porque Cristo era o Senhor, chamado pelos cristãos, o Kyrios. Ou seja, para os romanos só existia um Kyrios, que é o imperador. Não pode chamar outro de Senhor, é só o imperador, é só o César. E a filosofia, ela começava a dar luz a alguns questionamentos sobre a própria divindade de Cristo, e entrava na igreja mesmo, e questionava sobre a divindade, sobre a vida eterna, sobre a ressurreição, sobre a salvação, sobre pecado, relativismo. E é nesse ponto que Paulo traz, no capítulo 2, essa questão da graça em contraponto ao pecado. A gente tem que lembrar que os destinatários, eles não eram judeus. Eles eram, em sua maioria, helênicos, gregos. Ou seja, não havia na compreensão, na mente dessa população de Éfeso, a ideia de que eu cresci num lar religioso como judeu, fui educado com um livro sagrado que é a Torá, fui alfabetizado lendo o Salmo 119. Para os gregos não tinha nada disso. Eles cresciam, eles eram alfabetizados pelos mestres e aprendiam ali de diversas ciências. As ciências da natureza, a astronomia que veio ali, né, de influência egípcia, a própria filosofia. Então, na mente do grego não existia essa compreensão de pecado, de condenação e de salvação. O pecado para eles era entristecer os deuses. Eu entristeci um Deus tal. Aí eu vou lá, faço um sacrifício e está de boa. Eu vou para o mar, vou pescar, vou fazer alguma viagem. Aí eu tenho que dar uma oferenda para Poseidon, que é o deus dos mares. Se eu entristecer Poseidon, meu barco vai afundar. Aí eu vou lá, dou uma oferta para Poseidon, e aí fica tudo bem. Era só isso, não tinha mais uma compreensão, como os crentes, né, os próprios judeus, tinham de relacionamento com Deus, de uma oferta mais para expiação do pecado. Era um pouco diferente. Então, eles precisavam compreender toda essa questão, porque se chega uma pessoa, né, Jesus, e fala que vai transformar a vida daquela comunidade, e fala que vai tirar do pecado e dar a salvação, e muita gente se converte a essa boa nova, esse evangelho, mas tinham dúvidas de como que se daria isso. E aí Paulo ele traz uma palavra muito relevante nesse texto, que é sobre a graça. Mas como assim um Deus vai me dar alguma coisa sem eu ter feito nada em troca? Porque a crença era o quê? Era da barganha. Eu dou algo para Deus e Ele me dá algo em troca. Mas o que é graça? E todo mundo aqui sabe o que é graça, né, irmãos? Todo mundo sabe. Irmão Ronaldo? É um favor imerecido. Então aquilo não entrava na mente dos gregos. Mas como assim um Deus vai me dar algo que eu não mereço? E aí o apóstolo Paulo, ele vai falando, né? O que é graça? Por que a gente precisa da graça de Deus? Mas o curioso, e nós hoje já sabemos o que é graça, né? É o favor imerecido, é a dádiva que Deus nos dá.
que não há nada que a gente possa fazer para ter, mas muitas vezes a gente lida com essa graça como se fosse uma obrigação de Deus. Deus é obrigado a manter a minha família debaixo da graça dele. Muitas vezes a gente lida dessa forma. A gente pensa, né, que Deus ele é obrigado a me dar a vida eterna. Deus é obrigado a me dar saúde. Deus é obrigado a me dar bens, a me dar propriedade. Deus é obrigado a me tornar próspero. E a gente acaba caindo num erro de inverter a situação. Porque, como o irmão Arnaldo bem disse, a graça é um favor. Então, ele não é obrigado a nada. Ele nos dá como um favor. Por exemplo, hoje em dia é muito normal, em algumas igrejas, inclusive, você ouvir pessoas orando e falando assim: eu não aceito isso. Falando com Deus. Eu não aceito essa situação. Eu não aceito essa doença. Eu não aceito eu estar endividado. Eu não aceito meu casamento não está dando certo. Eu não aceito, eu não aceito. Um dia eu ouvi uma pessoa falando: eu não aceito morar no Guaranhuns, eu quero morar na Ilha do Boi. E eu já falei com Deus: eu não aceito, eu quero que você me leve para lá. Isso tem 20 anos, eu não sei onde essa pessoa mora, eu sei que na Ilha do Boi é que não é. Então a gente lida com Deus muitas vezes, e eu já falei isso várias vezes, como se ele fosse um gênio da lâmpada. E aí quando eu estou precisando de alguma coisa, eu vou lá, esfrego, e aí ele aparece e fala: qual é o seu desejo, meu amo? Ai, Senhor Deus, eu quero um carro 0 quilômetro. Ai, Senhor, eu quero um emprego novo para ganhar mais dinheiro. Ai, Senhor, eu quero uma casa nova. Ai, eu quero isso, eu quero aquilo. Me dá, me dá, me dá. E Provérbios diz que a gente age como uma sanguessuga que só fica querendo mais e mais e mais. Eu tenho um exemplo muito pessoal, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu não sou um cara muito bem organizado com as finanças. Assim, eu até sou organizado, eu tenho planilha, tenho tudo certinho. Mas eu acabo, às vezes, gastando mais do que ganho. E por vários anos, eu sempre pedia: Senhor, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso ganhar um pouquinho mais, porque eu estou apertado. E aí, do ano passado para cá, depois que eu tive aquela experiência lá no hospital, né, de Deus me tirar ali da morte, eu comecei a orar diferente. Senhor, eu não preciso ganhar mais do que eu ganho hoje, só preciso aprender a gastar. E isso é a graça, irmãos, é você estar satisfeito com aquilo que você tem, e não colocar em Deus a culpa de algo que é sua. Porque se você não é organizado financeiramente, a culpa não é do seu salário, a culpa é de como você administra seu dinheiro. Se o seu casamento vai mal, a culpa não é de Deus, a culpa é sua que não trata bem a sua esposa. Se o seu filho é rebelde, a culpa não é de Deus, a culpa é sua, que não muitas vezes esteve ali com ele, ou deixou ele solto, criado na rua, e aí teve más influências. Os coaches hoje em dia, né, e coach hoje tem sido um motivo de piada, mas eles falam uma coisa muito interessante, que uma pessoa vitoriosa, ela não coloca os seus erros sobre os outros, ela assume seus erros. E nós, diante de Deus, nós precisamos assumir que Deus, Ele nos dá um favor, e nós precisamos reconhecer os nossos erros, reconhecer que nós não merecemos esse favor que Deus nos dá. E se nós queremos ter uma família debaixo da graça, nós precisamos reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados e buscar corrigi-los. Porque a parte de Deus Ele já fez lá na eternidade. A graça ela está sobre nós desde a eternidade. A humanidade, lá em Gênesis 2, abre aí, Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7.
Primeiras páginas aí, vamos ler. Diz assim, ó: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus formou o homem com suas próprias mãos e soprou a vida. Aí vamos lá mais para frente, no 21 até o 25. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varão, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A humanidade que Deus criou foi perfeita. A humanidade que Deus criou não tinha pecado. Estavam nus e não se envergonhavam. Hoje, se alguém sair nu na rua, é preso. Atentado violento ao pudor. Naquela época, não. Porque não existia maldade no coração do homem e da mulher que Deus criou. Mas Deus, ele como onisciente, ou seja, ele sabe tudo, presciente, ele sabe antes que vai acontecer. Quando ele pensou em criar tudo, ele já sabia que mesmo criando um ser perfeito, nós iríamos nos corromper. Então, antes de Deus criar a família perfeita que estava ali no Jardim do Éden, debaixo da graça de Deus, ele já tinha consciência de que a família ia pecar. E aí, por isso, na própria eternidade, ele já estabeleceu o sacrifício de Cristo. Então, partindo daí, a gente já percebe o quê? Que a graça, ela é um ato de Deus, que existe desde a eternidade. Mas ela acontece em nós, ela acontece em nossa família, como um processo. E o primeiro processo, a primeira característica desse processo, é que nós necessitamos da graça porque nós estamos mortos. Versículos 1, 5 e 6, volta lá para Efésios. Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A morte espiritual, ela começou lá no Éden, com Adão e Eva. E as transgressões, os delitos e pecados que Paulo diz aqui, são o quê? Características da morte da alma. Nós pecamos porque nossa alma já está morta. Não existe outro destino para a humanidade senão a morte, senão a condenação. Por quê? Todos nós já estamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso que nós dependemos da graça, porque somente através da graça, e aí é o que diz no versículo 5, né? Através da graça de Cristo, nós podemos novamente ter vida. Há uns anos atrás, né, acho que uns 20 e poucos anos atrás, a gente fez um teatro aqui na igreja, o Morto Vivo. Fizemos até lá no Araçás, lá aí, não sei se você lembra. O Morto Vivo. E aí era um camarada muito alegre, muito contente, foi se consultar no médico, exame de rotina, a esposa estava ali pedindo para ele, porque é sempre assim, né, os maridos nunca vão procurar o médico, a esposa que tem que ficar, vai procurar o médico, vai fazer o exame, vai fazer a rotina. E aí o morto-vivo chegou e ele não sabia que ele estava morto, ele foi consultar, o médico viu, não tinha pressão, não tinha batimento, não tinha nada. Ele falou: rapaz, você está morto. E já deu um atestado de óbito, e aí o cara foi já preparar o funeral e ia ser enterrado. E aí no final das contas, né, o resumo da obra é o seguinte, é que sem Jesus, todos nós estamos mortos.
somos zumbis, mortos-vivos. E aí no final ele reconheceu que ele precisava de Jesus e aí ele viveu novamente. E é isso que acontece hoje com a humanidade. A partir de Adão, todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E os delitos e pecados são a característica da nossa morte. Só que aí vem a misericórdia. É o segundo passo. Versículos 2 a 4. Antes, nos quais andastes outrora, ou seja, antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E aí ele continua. Ou seja, antes nós andávamos de acordo com a vontade de Satanás. A partir do momento que o homem caiu, que o homem pecou lá no jardim, foi expulso do paraíso, o mundo passou a andar de acordo com a vontade de Satanás. Ou seja, ele domina o mundo. Esse sistema aqui, né? É ele que domina. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Sabe o que significa a palavra jaz? Já pararam para pensar? Quando você vai no cemitério, tem uma lápide e está assim: aqui jaz fulano de tal. Tá morto e está relaxado, está descansando. O mundo está morto e está descansando no mal. Está tranquilo, está na boa. Porque quem morre está na boa ali. Não está mais preocupado com nada. Se a gasolina está a 7, 8, 10 reais, se a carne está caro. Para ele já acabou. Morreu ali. Então ele está descansando. O mundo está descansando no maligno. Quando a gente assume a nossa postura mundana em nossos delitos e pecados, a gente anda pecando como se nada estivesse acontecendo. A gente peca deliberadamente. A gente tropeça e não está nem aí. É assim que o mundo anda. É assim que lá fora se costuma acontecer. Mas nós precisamos o quê? Da graça. Aí Deus se compadeceu. Deus percebeu, vai dar ruim. E nos ofereceu uma nova oportunidade. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, aí ele foi e já estabeleceu a graça sobre nós, consequentemente, sobre nossa família. E não tem nada, a gente já falou, não tem nada que a gente possa fazer para ter essa graça. Mas nós podemos o quê? Buscar essa graça. Porque ela está à disposição. Eu não posso fazer nada para poder conquistá-la, porque Deus já deu. Mas tem pessoas que não aceitam essa graça. E qual é o caminho dessa graça? É mediante a fé. Versículos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não é uma obra, não é a obra que me leva para a graça. Não é a obra que me faz ter direito a essa graça, porque eu não tenho direito a ela. Mas a obra mostra que eu tive compreensão de que Deus estabeleceu a sua graça sobre a minha vida. Então eu não vou conseguir mais andar baseado nos meus delitos e pecados segundo a vontade de Satanás. Se eu tropeçar, eu vou me incomodar. Eu não vou mais pecar deliberadamente. E aí eu vou o quê? Buscar as boas obras. Vou buscar as obras
que Cristo me estimula a fazer. É um dom, é um presente. O que é um dom? O dom é um presente. É uma dádiva que Deus nos oferece. Ou seja, as boas obras, elas só são possíveis a gente realizar após nós nos tornarmos novas criaturas. Porque nós, por natureza, somos criaturas mortas. Mas aí quando a gente compreende a dádiva que Deus nos dá, a graça que Deus nos dá, de nos tornarmos novas criaturas, aí a gente já começa a não mais andar de acordo com a vontade do príncipe da potestade do ar, né, como ele diz aqui. Príncipe das trevas. Mas a gente começa a andar para outro caminho, em outra direção. Ou seja, de antemão, no versículo 10, as quais Deus preparou de antemão. Preparou o que? As boas obras, para que nós andássemos por ela. Deus planejou antes que tudo acontecesse, para que a glória seja dele. Porque seria muito estranho, né, alguém chegar e falar assim, o próprio Paulo, ele poderia chegar, vocês têm que ouvir o meu evangelho, ouvir a minha palavra, e seguir o meu caminho, para que você alcance a salvação. Aí a graça, o dom, né, seria dado por homens. Mas Deus planejou isso de antemão, e Paulo fala muito bem isso. Olha, Deus planejou antecipadamente, porque quando ele criou, mesmo sabendo que eram criaturas perfeitas, eles sabiam que essa criatura perfeita um dia iria tropeçar. Então ele preparou também a solução para aquele problema. E já está tudo pronto. Preparou antes, deixou estabelecido antes, para que cada um de nós, e aqueles que já passaram, e aqueles que ainda irão de vir, e inclusive ele fala, né, nos próximos séculos, no versículo 7, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. É para todo mundo, desde o início, desde Adão, até o último ser humano que pisar na face da terra. Essa graça foi estabelecida para todos. Então, se você quiser ter uma família debaixo da graça, você tem que buscar se tornar uma nova criatura. Você precisa buscar as boas obras de Cristo Jesus. Não pode mais ser dominado pelo príncipe da potestade do ar, mas por Cristo. E seguir as obras que foram estabelecidas por Ele desde a eternidade. E para concluir, uma família debaixo da graça nada mais é do que uma família que acredita e compreende na bondade infinita de Deus. Busca a sua presença diariamente. Se dedica a andar nas boas obras dele. Nessas boas obras, nesse caminho, que Ele mesmo nos criou em Cristo para realizar. Que possamos buscar, irmãos, essa transformação de vida todos os dias. E nos afastar cada vez mais do pecado, para nos aproximar cada vez mais da graça, que nós não merecemos, mas Ele, com sua bondade e infinita misericórdia, nos deu.